Olá a todos e todas, sejam bem-vindos a mais um Café Geopolítico. Eu sou o professor Edgar Manioto, filósofo. Eu quero comentar com vocês hoje um texto que eu escrevi há algum tempo atrás, em 2023, mas que é muito atual, até porque eu fiz a revisão dele para publicação no meu Substack, intitulado Guerra Espacial, Geopolítica Espacial e Astrogeopolítica. Na época, esse texto tinha sido escrito para o que seria a participação de um painel sobre problemas da defesa nacional. Mas esse painel acabou não ocorrendo. Entretanto, eu considero que este texto seja bastante interessante para a gente poder fazer uma discussão sobre essas questões, né? Guerra espacial, geopolítica espacial e astrogeopolítica, na perspectiva de como o nosso país se encontra neste momento e o que podemos fazer para que o nosso país caminhe para esses novos cenários disruptivos que temos à frente relacionado à guerra espacial, geopolítica espacial e astrogeopolítica. Então vamos lá. E o texto, ele primeiro eu apresento o problema e depois eu apresento algumas das linhas de ações que eu considero importantes que o Brasil venha a tomar. Então, inicialmente, vamos lá, eu vou aqui colocar o problema. Qual seria então o problema? Então, o espaço, desde o início da corrida espacial, foi ambiente de disputa geopolítica e militar, sendo que a própria corrida espacial foi motivada por uma disputa geopolítica. Já nos anos 60 do século XX, satélites eram utilizados para fins militares, seja para comunicação ou espionagem. Foi, entretanto, com a Iniciativa de Defesa Estratégica (SDI), nos anos 80, popularmente conhecida como Guerra nas Estrelas, que a guerra no espaço ganhou maior intensidade a partir do desenvolvimento de sistemas de rastreamento e vigilância de mísseis balísticos e satélites militares, de armas de defesa contra ICBMs e SLBMs, muitas nunca passaram de projetos conceituais, e sistemas antissatélites ASAT. Já no século XXI, além de Estados Unidos e Rússia, a China se tornou um novo importante player na disputa pelo espaço, bem como outros players passaram a entender o espaço como um novo cenário de disputa geopolítica e militar. Índia, Coreia do Sul, Irã, Emirados Árabes, França, entre outros. Neste novo cenário de guerra espacial, pretende-se tanto garantir meios próprios para chegar ao espaço, como negar o uso de espaço a potências inimigas, e por fim impedir que estas lhes impeçam acesso ao espaço. O Brasil, em contrapartida, perdeu protagonismo no desenvolvimento de seu programa espacial desde o final dos anos 90, não tendo ainda nem sequer capacidade de atingir o espaço por meios próprios, quanto mais negar o acesso ao espaço para potenciais players antagônicos, ou garantir que esses não lhe neguem acesso ao espaço. Ou seja, o Brasil, nós atualmente não conseguimos nem colocar os nossos próprios meios no espaço por conta própria, e nem, se necessário, em um estado de conflito, negar o acesso ao espaço para outras potências, né? Então o Brasil não consegue fazer nenhuma coisa e nem outra. Assim sendo, propomos algumas iniciativas a fim de inserir ativamente o Brasil neste novo ambiente de disputa militar e geopolítica que é o espaço, tendo em vista nossas capacidades atuais. Aqui eu vou então apresentar, né, algumas linhas, na verdade, 5 propostas para solucionar esse problema. Qual é o problema? O fato de nós termos um espaço cada vez mais militarizado, os espaços ser alvos de disputa, né, geopolítica e astrogeopolítica, né, e o Brasil não ter meios nem para colocar os seus próprios satélites no espaço, né, nem para negar o acesso ao espaço a outra nação no caso de um conflito. Primeira linha de ação que eu considero importante: retomar o programa do VLS, Veículo Lançador de Satélites.
com ou sem a participação de agentes privados nacionais. Preferência com agentes privados nacionais também participando, mas se não, como um programa estatal, garantindo ao Brasil meios próprios para atingir o espaço, independentemente de outros agentes estatais ou privados estrangeiros. E mesmo que esse programa não possa ser retomado como estava, que um novo programa seja criado a partir dos conhecimentos já gerados pelo programa do VLS. Segundo, desenvolvimento de um programa de satélites de comunicações e sensoriamento remoto inteiramente nacional, principalmente o desenvolvimento e operação de satélites de comunicações militar sem participação de agentes não nacionais, privados ou estatais. Lógico, olha, então um satélite militar de comunicações para os militares brasileiros não pode ser feito por uma empresa estrangeira ou por um governo estrangeiro, tem que ser inteiramente nacional. Terceiro, na impossibilidade orçamentária de criar uma quarta força nacional, a Força Espacial do Brasil, que seria o ideal, né? Como os Estados Unidos criaram lá a Força Espacial dos Estados Unidos, seguir o modelo francês, incorporando a Força Aérea ao cenário espacial, com a mudança de nome, por exemplo, para Força Aérea e Espacial, ou Força Aérea Espacial. Semelhante ao que os franceses fizeram em 2019, né, que criaram a Força Aérea como Força Aeroespacial Francesa. Levando-se em consideração, né, que a Força Aérea administra bases de lançamento e agora também, né, vai administrar a LADA. Então, por que não já mudar a nomenclatura para a Força Aeroespacial Brasileira? Quarto, criação de um departamento dentro da Força Aérea e Espacial para pesquisa e futuro desenvolvimento, mesmo que a longo prazo, de armas anti-satélites. Então, sim, hoje o Brasil nem lança satélites, então por que pensar em armas anti-satélites? Mas é bom que a gente já vá criando, né, pelo menos conceitualmente, a possibilidade de, no futuro, termos esse tipo de armamento. Quinto, criação de grupos de trabalho e um periódico dedicados à guerra espacial e geopolítica espacial, com participação de civis e militares que possam pensar o futuro da guerra espacial e o papel do Brasil nesse novo cenário de possível confronto entre estados nacionais. Bom, inclusive, para terminar o vídeo, né, nós tivemos agora, né, recente crise entre Brasil e Estados Unidos, todo mundo pensando o que aconteceria se os Estados Unidos ligassem o GPS, posicionamento global, espaço, tá? Então, estão vendo a importância que existe da gente ter um programa espacial brasileiro, tá? Da gente ter a capacidade de colocar nossos satélites com foguetes próprios, tá? Porque se fosse necessário criar um programa de GPS próprio, como nós o faríamos se nós sequer temos um foguete para colocar satélite no espaço? Agora, poderíamos usar o chinês, ou o indiano, ou o europeu, mas não é a solução. Nós temos que ter os nossos próprios meios, pois o aliado de hoje pode ser o inimigo de amanhã. Olha aí, Brasil e Estados Unidos. Nós não éramos aliados há 200 anos e de repente mudou o governo nos Estados Unidos, querem fazer uma interferência indevida no nosso país e já temos aí um problema, tá? Um problema que pode se estender por alguns anos, né? E que o Brasil, como o Brasil é uma nação desarmada em muitas questões, inclusive no programa espacial, a gente fica então à mercê de não poder fazer uma política mais ativa porque não temos os recursos para isso, como por exemplo um programa espacial. Pessoal, o que vocês acharam dessas propostas? Se vocês quiserem ler também essas propostas, vai estar aí o meu artigo no Substack, no link na descrição, né, do vídeo. Mas eu convido vocês a comentarem o que vocês acham dessas propostas, que propostas vocês colocariam. Vamos debater isso nos comentários do canal. Gostou do vídeo? Partilha, dê o like, é muito importante. Partilhe o vídeo nos seus grupos, WhatsApp, Facebook, etc. Tá? E aperte o sininho para receber novos vídeos.
Eu sou o professor Edgares Manioto, filósofo